Oi, gente. A gente hoje vai falar continuar falando de inovação, sendo que dessa vez a gente vai falar do que vimos ontem à tarde, por exemplo, que é a utilização de apps. A gente já falou da utilização de VR e o que a gente viu aqui é que os apps eles têm sido utilizados para apoiar o paciente ou criar mais dados a respeito do paciente. Por exemplo, ontem eu assisti uma palestra que mostrava uma enfermeira virtual que de fato se relaciona com o paciente. Então, ela checa se ele já tomou os medicamentos do dia, ela checa se ele fez as medidas, por exemplo, se ele tem diabetes. E é impressionante o quanto essa realidade virtual, quanto essa enfermeira realmente sabe com quem ela está falando, pede para ele eleger sintomas daquele dia. Então, eu fico imaginando a utilização dessas enfermeiras para pacientes crônicos, paciente com dor, que tipo de apoio emocional essa enfermeira pode ter para um paciente crônico. E uma outra utilização, a utilização de apps que controlam, por exemplo, devices. Quantas vezes o paciente, em que momento relacionado com a temperatura, o ambiente, um paciente de asma usou a bombinha. E então esse app acoplado a esta bomba vai gerar dados para que depois o laboratório possa entender qual é a frequência desse paciente, quando ele usa está atrelado a quê, a um mau tempo, a um tempo mais seco, enfim. É o aplicativo gerando dado para melhorar a vida e o tratamento desse paciente. E o Michel vai falar um pouquinho sobre também uma palestra que ele assistiu sobre inteligência artificial. Oi, gente, tudo bem? Ontem eu participei de uma palestra com o Chris Duffy, da Adobe, sobre inteligência artificial. O que foi interessante do que ele pôde nos passar é que inteligência artificial, que é algo que já faz parte do dia a dia nosso, vai fazer cada dia mais, como se fosse uma eletricidade. Ele fez a comparação da eletricidade quando foi desenvolvida com a inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que a gente não vê, é algo que está por detrás, Então, por isso que a gente acha que ainda não faz parte aqui do nosso âmbito, mas ele já está cada vez mais sendo funcional. Ele deu alguns exemplos, como ele é da Adobe, e a gente faz parte de uma agência também, ele falou muito sobre a eficácia e eficiência, que isso vai ocorrer para agências de publicidade e automaticamente vão gerar mais bons resultados para o cliente. Por quê? Porque eles estão gerando algumas ferramentas, por exemplo, para Photoshop, para outros softwares que utilizam a inteligência artificial para acelerar o processo. Isso a gente vai ter muito mais efetividade e assertividade. Vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, se a gente precisa buscar um hospital, uma foto de um hospital, e essa foto do hospital tem que ter um céu X e tem que ter duas pessoas na frente, uma mulher com guarda-chuva e a mulher com um cachorro. Só que a gente não acha isso com perfeição. Então a gente pode mesclar imagens, o que é melhor de uma imagem, o que é melhor de outra imagem, o que é melhor de uma outra imagem, em um site de busca, por exemplo, como o Adobe Stock. E automaticamente essa inteligência artificial vai entender o que eu quero e vai trazer essa imagem para a gente poder produzir o layout ou para poder produzir algo editável. Então isso vai fazer com que as agências tenham um pouco mais de agilidade e assertividade, e a gente vai poder entregar melhor e mais rápido. Isso é um ponto, Ele citou outros pontos, como um case que está em inovação, ainda não saiu os vencedores de inovação, mas que está em shortlist, que é um caso que chama IAM-ARA, que é um software, é um app, que utiliza um software por detrás que ajuda com que alguém que está sofrendo de alguma enfermidade pergunte para ele qual seria a possível doença que ela teria. Então, por exemplo, ele vai usar tudo que está na nuvem, tudo que está acontecendo dentro da web, porque cada vez que um paciente ou uma pessoa vai buscar, por exemplo, eu estou com febre, então eu vou lá e digito no Google que eu quero saber quais são os possíveis problemas que eu possa ter. Eles vão pegar todo esse ambiente por detrás, todos esses dados, e vão transmitir para esse app. E esse app vai cada vez mais ter dados para poder ajudar a pessoa a entender mais assertivo qual o problema que ela está tendo. Então isso dizem que vai acelerar a ajuda do médico também, porque a pessoa já vai chegar no médico com um pré-diagnóstico. Ele não vai diagnosticar, ele não é substituto do médico, mas ele é um ajudante do médico. Se disseram muito que a inteligência artificial, junto com os médicos, vai poder ser revolucionário a partir de alguns anos, trabalhando juntos. Então foi
uma palestra super legal sobre a inteligência artificial e que é algo que já está no meio do âmbito nosso e cada vez mais isso vai acontecer. Obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo. Tchauzinho. Tchau.